E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova de engenheiro de equipamentos elétricos, uma prova de 2012. Uma questão relativamente simples, desde que você entenda o que foi dito. Você vai ver que não tem nenhum segredo para resolver essa questão. Então vamos lá. Para se determinar a resistência de armadura de motor síncrono conectado em triângulo, aplicou-se uma tensão contínua de 10 volts entre dois terminais da máquina em repouso e a corrente medida foi de 50 A. De acordo com essas informações, o valor em ohm da resistência de armadura por fase da máquina é de... uma máquina síncrona por fase, ela pode ser representada da seguinte maneira. Aqui a gente tem uma tensão interna, que é gerada. Temos aqui uma resistência de armadura. Temos a indutância. Então, essa aqui é a minha representação por fase. Tá. Ele me falou que minha máquina é ligada... L aqui V. Ela é ligada em triângulo. Então, precisamos de conectar em triângulo 3 circuitos desse aqui. 3 circuitos iguais a esse. Então, como ficaria nossa máquina ligada em triângulo? Teria nosso gerador, aqui um R, aqui teríamos uma indutância, Aqui, do outro lado, a mesma coisa, uma tensão gerada, uma resistência, também uma indutância, correto? E aqui uma outra fase, teríamos aqui uma indutância, teríamos uma resistência e por fim a nossa tensão. E aqui estariam os terminais da minha máquina, acessíveis externamente. Bom, o que a gente precisa entender? Ele fala que minha máquina está em repouso, certo? Essa tensão aqui, essas tensões, elas são proporcionais à rotação da máquina. Se minha máquina está em repouso, minha rotação é zero, portanto, V é zero. E como que a gente representa uma fonte com 0 volt? É um curto-circuito, Quando minha fonte está com 0 volt. Então, ela vai estar curto-circuitada, certo? Um outro ponto que a gente precisava entender era que nós aplicamos uma tensão contínua de 10 volts. Uma tensão contínua representa o quê? Que meu indutor ele é um curto também. Ora, se a gente reparar aqui desse circuito, o que restou? Restou apenas as resistências, certo? Minha fonte ali de 10 volts que foi aplicada, ela está enxergando apenas resistências. Então aqui, eu apliquei em 2 terminais qualquer, isso independe, 10 volts. E com isso me surgiu uma corrente aqui de 50 A. Podemos ver que esses 2 resistores estão em série e, por fim, paralelo com esse outro. Então, minha resistência equivalente, que é uma resistência vista daqui, pela minha fonte, ela vai ser quanto? Vai ser R paralela com 2R. Então, minha resistência equivalente é 2R ao quadrado sobre 3R. Então, portanto, 2R sobre 3. Tá, mas quanto que também é minha resistência? Não é 10 volts sobre 50 A, que dá 0,2 ohms. Então, basta igualar esse a esse. Então, teremos o quê? Teremos que 2R sobre 3 é igual a 0,2. Então, R é igual a 3 vezes 0,2 dividido por 2. Portanto, chegamos que a resistência R, resistência de armadura por fase, é 0,3 ohms. Então, nossa resposta é a letra D. Correto?
Era só ter atenção nesses 2 pontos que matava a questão, ponto garantido na prova. Beleza? Espero ter ajudado, é isso aí.